estamos na quaresma, gente. Já estou aqui com muitas provações. Estudar faz total diferença na minha vida. Oi, divas! Começando mais um vlog aqui pra vocês nesse canal do YouTube. Estou muito animada pra gravar mais, como eu falei no outro vlog que eu não tinha conseguido gravar tanto. Mas nesse eu vou tentar me dedicar mais a gravar mais dias. E aí eu já vou começar hoje, que hoje é sábado, e estamos na quaresma, gente. A quaresma começou na quarta-feira. Já estou aqui com muitas provações da minha quaresma. Não sei se pra você está assim também, mas, gente, sério, já tá muitas e muitas provações. Ontem eu tava me sentindo super sobrecarregada e cansada mentalmente, sabe? E eu vejo, gente, que o cansaço mental, ele é, assim, muito pior do que o cansaço físico, né? Porque o cansaço físico, você dorme, descansa e tudo certo, e o cansaço mental não. Aí depois ontem eu fiz exercício e eu fiquei bem melhor, pra falar a verdade. E hoje eu já acordei bem melhor, mas tem sido muito cansativo. O meu trabalho, ele tem me desgastado um pouco, né? O meu trabalho como social media, ele tem me desgastado um pouco, então eu me sinto muito cansada. E às vezes, sem fazer muitas coisas, sabe? Sem fazer muito esforço físico, eu já fico me sentindo cansada. Porque esse é o problema do cansaço mental, porque não basta você ficar por dentro, interiormente, se sentindo cansada, mas isso passa, né? Isso transparece pro físico também. Então, fisicamente você também começa a se sentir cansada, e isso é horrível, horrível, horrível. E aí eu tava me sentindo assim ontem. Mas eu falei, não, vou me forçar a fazer um exercício. Eu fiz bem pouquinho, mas fiz, amigas. Acabou que ontem eu comecei a me sentir um pouco melhor e hoje já acordei me sentindo bem melhor. E é engraçado, assim, que eu amo muito criar conteúdos, fazer e produzir conteúdos é algo que, assim, eu realmente amo, gente, isso me faz tão bem. E aí a gente vê, muitas vezes, a diferença, do ambiente também, né? Então, quando você tá num ambiente favorável para você, né, que você se sente bem, e eu me sinto muito melhor e mais produtiva quando eu tô em um ambiente, digamos assim, mais solitária, né? Então, por exemplo, eu estando sozinha, eu consigo produzir mais, né? Ou estando com poucas pessoas, eu consigo produzir mais do que quando eu tô com muitas pessoas. Eu trabalho presencial, então, de segunda a sexta. Então, de segunda a sexta, eu tô indo pro escritório. De sábado e domingo eu não trabalho, né? Eu mais trabalho, assim, como criadora de conteúdo mesmo, produzindo conteúdo. Mas, como social media, indo lá na empresa e tal, eu não trabalho. Eu vejo o quanto que é cansativo, né? Então, o quanto consome a gente essa rotina. E é isso, aí eu tô me sentindo, assim, bem cansadinha, pedindo a Deus um direcionamento aí, pedindo a Deus que me ajude, né, pra eu conseguir realmente ter força suficiente pra passar por momentos assim. E pra vocês terem noção, essa semana eu só fui 2 vezes pra empresa, porque na quarta eu trabalhei home por ser quarta-feira de cinzas. E na segunda e na terça eu não trabalhei, né? Porque terça era feriado e segunda eu tive folga. Então, pensa aí, gente. Só fui 2 vezes na semana e na sexta-feira eu já tava assim. Eu não sei como estarei, sabe, na sexta-feira que vem. Mas eu não vou ficar pensando nisso, porque hoje é sábado, né, divas? Então eu vou ficar pensando que, ó, no meu sábado, e produzir e tal. E aí agora eu tava gravando um vídeo pro meu TikTok. Não tô com tantas ideias, assim, de vídeo, porque eu acabei não escrevendo roteiro. Falei isso no vídeo passado. O processo criativo de escrever roteiro e de produzir o vídeo é muito diferente pra mim. Então eu preciso realmente tirar dias pra mim, escrever os roteiros, né? E uma coisa, gente, que eu percebo também, e até um complemento dessa questão de processo criativo, é o quanto que estudar faz total diferença na minha vida. Porque uma semana que eu não pego pra estudar, ler um artigo, ler uns negócios assim, ler, né, tipo, aprender algo diferente, é com certeza uma semana que eu não serei muito criativa. Olha que loucura. E aí eu lembro sempre de um ponto do livro Caminho de São José Maria Escrivá, que ele fala algo assim, tá, gente? Não é exatamente isso, mas que ele fala que se para você cumprir com o seu apostolado você precisa estudar, então para você estudar é uma tarefa é, inegociável, né? Mas é algo assim que você precisa fazer. E aí eu sempre lembro disso quando eu lembro de, nossa, é tão importante para mim estudar. E eu sinto muito isso, gente, desde muito nova. Então eu sei que realmente o meu propósito, o meu apostolado, né?
E toda a minha missão aqui tem a ver com os estudos. Então, tudo que eu falo, tudo que eu trago e tudo mais, eu não gosto de trazer sem embasamento e eu sempre fui assim. Sempre, sempre, sempre. Sempre fui uma pessoa curiosa de ir lá e procurar e querer saber. Então, se eu quero falar sobre algo, cara, eu vou procurar sobre aquilo e eu vou procurar nas fontes mais confiáveis. Então, assim, eu vejo que desde muito nova eu sou assim, então eu sempre fui muito curiosa. E aí, todas as curiosidades que eu tinha, eu sempre usei muito a internet a meu favor. E eu sou muito grata por isso. Eu sempre fui uma pessoa, assim, muito online, tá, gente? Desde que eu conheci a internet, me conheço como essa pessoa tecnológica online que procura tudo na internet. E eu sempre procurei muito. Hoje em dia, por exemplo, muitas pessoas usam o ChatGPT, né? Ai, gente, e esse é um assunto que eu quero falar aqui também com vocês sobre o ChatGPT, mas eu vou terminar o que eu tô falando. Mas eu sempre fui aquela pessoa que pesquisava no Google e ia procurar várias coisas para ler. Quando eu entrei na faculdade de nutrição, eu aprendi sobre o rigor, né, das informações que são passadas. E claro que, assim, na década que a gente tá, a gente vive, assim, uma década de super fake news, assim, acontece muito isso. De uma forma que antes não acontecia, mas é justamente pelo tanto de informações que a gente tem, da facilidade de outras pessoas gerar informação para você também. Então a gente tem que estar muito atento. Quando eu estava na minha faculdade de nutrição, eu aprendi muito isso sobre esse rigor científico, sobre você pesquisar, procurar e entender se aquilo é realmente validado, né? Então, por exemplo, eu fiz nutrição e as pessoas falam muitas coisas sobre alimentação que muitas vezes não são verdades. Então, como a gente vai descobrir isso, né? E é sempre sobre você ir buscar e pesquisar. Então, além desse lugar que eu já sempre tive de ser uma pessoa curiosa e querer saber, eu descobri como saber quando as situações, quando as referências são reais, quando o trabalho científico tem um rigor. Então, assim, você conseguir entender isso também é muito maravilhoso. E aí, né, falando sobre o ChatGPT, eu gosto muito para várias coisas, assim, eu uso. Mas, gente, quando eu comecei a usar, antes, quando lançou, eu fiquei, ai, gente, que maluquice, nunca vou usar isso. Mas aí eu comecei a usar. E aí eu comecei a amar, porque facilitou muitas coisas na minha vida. E eu falei, putz, é muito bom. E aí eu tava usando muito. E aí eu vendo isso também, eu comecei a falar, não, opa, calma lá, gente, tudo é uma questão de equilíbrio, não é mesmo? Eu comecei a perceber que nem toda informação que o ChatGPT passa pra você é real, então isso você precisa tomar um cuidado extremo. E eu comecei a perceber também que tava facilitando muito as minhas buscas, entende? Então, assim, claro que, como eu falei, é uma tecnologia, algo que tá aí, a gente pode usar ao nosso favor, mas ao nosso favor, gente, não vamos nos não vamos nos emburrecer com o chat GPT. Eu comecei a perceber isso e eu falei, não, isso precisa parar agora. Aí eu parei um pouco de pesquisar as coisas do chat GPT e voltei a dar uma pesquisada no Google para ler artigos e procurar por referências que realmente são verdadeiras, tá? Isso também é muito importante, porque o Google também pode ter muita coisa falsa e também o Google tem a sua inteligência artificial, que é o Gemini. Então a gente tem que estar tomando esse cuidado também para estar pegando as referências que são reais, né? E aí eu tô gostando de procurar, de ler artigo e tudo mais, e fazer minhas pesquisas desse jeito. Isso faz muito sentido pra mim. E fala muito com o que eu sou, né, na minha vida, desde sempre. Então eu gosto muito de estudar, gente. Estudar pra mim é algo maravilhoso. E inclusive eu percebo isso. Os dias que eu não estudo, as semanas que eu não estudo, eu sou bem menos produtiva e também eu correlaciono menos as coisas, o que me faz ter menos criatividade também. Os meus vídeos, inclusive, eu não mesmo, tá, gente? Eu não faço eles pelo ChatGPT, não procuro as coisas do ChatGPT. Procuro as coisas em fontes mais que eu considero mais confiáveis também. E tudo que eu passo é realmente assim, cara, eu pesquisei, eu vi, eu sei do que eu tô falando, sabe? Então, eu sempre procuro dessa forma e, obviamente, trazendo com a minha visão de mundo, porque eu vejo que o conteúdo, ele funciona dessa forma, né? O nosso nicho, ele funciona dessa forma, que é a forma com que você vê o mundo. O que faz uma pessoa seguir tal pessoa que fala sobre moda e não a outra pessoa que fala sobre moda. A visão que essa pessoa tem sobre o mundo. Então ela se conecta com essa visão, enquanto que outras pessoas vão se conectar com essa visão. E então eu acho muito importante, sempre que a gente vai produzir conteúdos, a gente trazer essa visão de mundo também. É isso, minhas divas. Eu falei muito agora, né? Mas é isso, coisinhas que estavam aqui na minha cabeça, nos pensamentos. Tenho percebido muito isso, o quanto que para mim é importante estudar.
e o quanto que às vezes eu acabo não me dedicando o tanto que eu gostaria. Claro que assim, eu trabalho, às vezes não tenho tanto tempo pra fazer isso, mas o tempo que eu tenho, com certeza quero passar a me dedicar mais a isso, porque eu também não vou negar, gente, sou uma pessoa que passa muito tempo em rede social, então diminuir um pouquinho o meu tempo na rede social, aumentar meu tempo estudando, é o que eu desejo, assim, real, real, real. E é o que eu amo fazer também, é algo que me faz muito bem, né? A princípio, a gente sempre procrastina nisso, né? Mas no final a gente se sente muito melhor, muito mais confiante. Então isso é muito bom. Mas é isso, minhas dicas. Vamos lá começar esse vlog. Eu tava gravando o vídeo, agora eu realmente não irei continuar gravando, porque como eu falei, eu não escrevi muito roteiro. Então eu vou tomar um banho, lavar o meu cabelo, que tá precisando lavar. E o meu noivo foi na igreja, daqui a pouco ele volta. E quando ele voltar, a gente vai assistir uma sériezinha The Vampire Paradise, gente. Viciados, viciados. Já pediu? Eu não peguei ainda não. Estamos aqui esperando nosso pastel ficar pronto. Vamos a atualizações. Estou indo aqui na casa do meu noivo, estou esperando ele voltar, porque ele teve que sair. Aí daqui a pouco ele chega e ele vai embora hoje comigo pra casa. Hoje eu vou voltar pra minha casa. Então eu tava ajeitando minhas coisas pra voltar. Enquanto isso, tô assistindo um vlog no YouTube também. E é assim, gente, toda semana arrumo minhas malas pra vir pra cá. E aí, quando dá, na sexta-feira e quando dá no domingo, eu já arrumo pra voltar. Nessa semana teve o carnaval, então na quarta-feira eu voltei pra casa e na sexta eu voltei pra cá. Já deixei bastante coisa aqui, mas agora eu tô voltando com todas as minhas coisas pra minha casa. E eu já me adaptei a essa rotina, né? Mas vai ser assim até a gente se casar. Que aí é o momento que a gente vai morar juntos, né? Mas por enquanto a gente vai vivendo assim. Aí tem vezes que ele vai pra lá também e fica lá, mas eu venho mais pra cá, porque a paróquia que a gente participa é aqui, a gente já conhece muitas pessoas aqui, então é muito mais fácil eu vir pra cá, né? E às vezes quando não tem, a gente não tem muita coisa, muitos compromissos aqui, que na verdade é um pouco mais difícil também, a gente fica lá. Mas em geral eu venho pra cá. E aí vai ser assim, gente. Vai ser assim até a gente se casar. Bom dia, minhas divas. Mais uma semana de trabalho, não é mesmo? Voltando pra casa, divas. Finalmente. Bem cansadinha. Tô cansada, ó, mentalmente, sabe? Divas, cheguei do trabalho e tô preparando aqui meu pãozinho com banana. Todos os dias eu como isso de pré-treino. Cuscuzeira. E vou preparar aqui e já vou me arrumar pra academia. Inclusive, eu já até coloquei minha blusa. Só falta colocar minha calça leg. E estarei prontinha. Esconder as bagunças, gente, que aqui ainda tá um caos. Cheguei da academia e fui lavar o meu cabelo, jantar. Já sequei, inclusive. E eu tenho algumas coisas pra compartilhar com vocês. Eu amo assistir pessoas que estão em algum processo de algo, assim, no YouTube, né? Eu lembro de uma época que eu tava em transição de carreira e eu tava passando por um longuíssimo processo de espera e eu segui uma diva que também tava passando por uma espera em outra, outras coisas da vida, mas que eu acabava me identificando muito com o processo que ela tava passando. Então, eu sempre gostei muito de assistir pessoas que estão passando por processos nas redes sociais, porque a gente passa a se identificar, né? Eu vejo que as redes sociais, elas são muito esse lugar de você colocar conquistas, conquistas, conquistas. E quando você tá passando por um processo, é um pouco maçante de ficar vendo as conquistas, que você fica tipo, ai meu Deus, quando vai acontecer comigo, essas coisas. Enfim. E aí, a gente sempre entra, né, nesse quesito comparação, não tem como. E aí, eu gosto de assistir pessoas que estão passando por processos, porque eu me identifico e falo, ai, tá bom, sabe? Eu não estou sozinha nesse barco. E eu falei, cara, por que não compartilhar o meu processo com as divas do YouTube também? Porque
A gente sempre tá passando por um processo de algo na vida, né? E isso não é diferente da minha vida, porque eu também tô passando por esse processo de estar criando mais conteúdos aqui para as redes sociais, de querer crescer como influenciadora, fazer publicidade, trabalhar com isso, né? Hoje em dia, o meu trabalho é de social media. E eu amo o meu trabalho, inclusive, de social media. Não é à toa que eu quero continuar criando conteúdo, né? Eu continuo criando conteúdo aqui pessoal. Mas é claro que eu quero passar por processos diferentes e aprender coisas novas como social media, né? E poder me especializar cada vez mais nessa área, que é algo que eu amo tanto. Enfim, gente, e aí eu estou aqui, né, criando conteúdo, criando mais conteúdo, procurando produzir mais vlogs aqui pro YouTube também. Pro TikTok eu já tenho uma consistência boa de conteúdo, apesar de que esse ano eu tô me forçando a fazer mais, produzir mais. Mas, assim, já é uma quantidade muito boa o que eu posto. E eu tô me forçando também a postar mais aqui no YouTube. Então, tenho passado por esse processo. E aí, nesse momento, gente, eu falei, né, que, nossa, eu tô muito cansada mentalmente. Realmente, meu trabalho tem me desgastado muito mentalmente. Porque é muito longe da minha casa, eu me mudei e acabou ficando mais longe do que o lugar que eu morava antes. Já era longe, né? Mas agora tá mais longe ainda. E então eu me desgasto muito nessa ida e volta, né? Do trabalho. Muitas vezes no meu trabalho também. Então tenho passado aí por um processo desafiador, né? De tentar lidar com isso e ao mesmo tempo ver o que é melhor pra mim, né? Então, é isso, minhas divas. O gato tá aqui, querendo me arranhar. Que tu tá apontando, bicho? Que tu tá apontando? Coisa linda da minha vida, amor. Que coisa mais bonita. Então, divas, eu pretendo estar mostrando tudo pra vocês por aqui. Gente, eu já estou sentindo o meu bracinho, ó, formando, meu ombrinho formando. Estou bem dedicada à academia. Graças a Deus, esse momento chegou, né, gente? E uma hora tinha que chegar. E eu tô muito feliz com isso. Já sinto os músculos começando a agir aqui no meu corpo. Tirei meu óculos porque liguei a ring light, tá refletindo muito. Mas contando pra vocês como é a minha rotina na semana. Eu acordo 4h15, tô acordando 4h15 agora, né? E aí quando dá umas 10 para... É porque eu gosto de fazer algumas coisinhas de manhã. Então, minha Lexo Divina, gosto de me maquiar com calma, comer com calma. Não tanta calma assim, mas enfim. Mas já dá pra ser mais tranquilo, então eu acordo bem cedo. E aí, quando dá, tipo, 10 para 6, eu saio de casa pra pegar o ônibus. E eu chego no trabalho 8 horas, então eu fico 2 horas no ônibus aí, né? E aí, fico no trabalho até 2h30, porque o meu trabalho é estágio. E 2h30 eu saio e eu chego em casa 4 horas. Então eu fico em transporte público, né? Porque eu volto de trem, por isso que eu chego mais rápido. Fico em transporte público em torno de 3h30 para 4 horas, depende muito do dia. E aí, gente, isso é bem exaustivo, bem exaustivo. Então eu chego em casa, eu vou comer, eu vou pra academia, volto, já é 7 horas. Tipo, surreal. Tomo meu banho, como, e agora, por exemplo, que eu já fiz tudo isso, aí eu sequei meu cabelo também, 9h10. Já é 9h10, tipo, já tá na hora de eu dormir de novo. Porque pra quem acorda 4 horas da manhã, o certo seria dormir, tipo, entre 8 e 9 horas. E eu, obviamente, eu não vou dormir agora, porque eu escrevo antes de dormir todos os dias e faço minhas orações. Então eu vou dormir, acho que lá pras 10 horas. E eu não consigo também me dedicar à noite de sono que eu gostaria de ter, sabe? Isso é bem frustrante, gente. Não vou ligar pra vocês, isso é bem frustrante. Mas Deus provê, né? Em tudo dai graças. Eu sou muito, 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 muito grata a Deus, obviamente. Mas com o tempo isso vai realmente desgastando. E nosso corpo, ele tem um limite, né? Nós temos as nossas limitações de corpo. Então, mas Deus sabe de todas as coisas, gente. Deus vai prover e eu confio no Senhor. Divas, esse vlog foi mais esse bate-papo mesmo sobre o processo, trazer para vocês mais, né, sobre o que tem acontecido na minha vida, tornar vocês mais próximas. É o que eu quero com esse canal do YouTube, é realmente poder ter essa conversa, sabe?
ter esses momentos de troca de amiga, como se fosse uma chamadinha de vídeo. E ultimamente eu não tenho feito muitas coisas, então saído muito, feito muitas coisas, porque eu realmente estou me organizando financeiramente falando. Então eu tenho ficado mais em casa, feito mais coisas em casa mesmo. Aí eu vou daqui para casa do meu noivo e a gente fica lá, a gente fica em casa também. Mas o que eu quero trazer para vocês são conversas de amigas. Então eu espero que vocês tenham amado esse vlog, que vocês tenham gostado bastante. E um beijo e até o próximo vlog.